meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Se você crê nessa verdade espiritual, aplauda bem forte ao Senhor. Mas você pode aplaudir e glorificar também. Abre a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Diga graças a Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor. Mas com autoridade, com fé, diga: Senhor, melhor é estar um dia em tua casa, nos teus átrios, do que 1000 em qualquer outro lugar. A melhor coisa para a minha vida, a melhor coisa para a sua vida é estar na casa do Senhor. Porque este é o único lugar aonde o desiludido ele sai com esperança. Este é o único lugar em que o condenado ele sai liberto. Este é o único lugar em que a pessoa quebrada e destruída, ela pode ser restaurada. Eu posso ouvir um glória a Deus nesta noite? Eu não sei como você está aqui, eu não sei como você se encontra, eu não sei como está o teu coração nesta noite. Mas uma coisa eu tenho certeza, você não poderia ter feito melhor opção, você não poderia estar em melhor lugar do que na casa do Senhor. Você não poderia estar em melhor companhia do que na presença dos irmãos, na presença do Senhor e principalmente na presença do Espírito Santo de Deus. Eu acredito muito que Deus, Ele já está ministrando, falando poderosamente ao teu coração, através de cada louvor, através de cada adoração. O louvor está falando com você hoje, amém? Está te tocando aí. Mas eu posso dizer uma coisa para você, Deus Ele te trouxe aqui nesta noite, não apenas para adorar, não apenas para louvar. Na verdade, o louvor e a adoração, eles são apenas para preparar o teu coração. É como o agricultor, ele não chega diante da terra e ele começa a plantar diretamente, não. Antes dele lançar a semente a fim de que a terra produza, ele precisa preparar a terra. Ele precisa adubá-la, ele precisa estercar, ele precisa lançar a água, ele precisa afofar e preparar o terreno, para que uma vez que a semente for lançada, essa semente ela venha produzir. Então eu acredito que nesse momento, enquanto você estava com as suas mãos erguidas, louvando, adorando, glorificando a Deus, o Senhor estava preparando o seu coração. Mas na verdade o que Deus quer falar com você, o que Deus quer fazer na tua vida, é liberar a semente da palavra, a fim de que no teu coração ela venha produzir frutos. Vira para essa pessoa linda, bonita que está do teu lado e diga: Deus chamou você. Mas tem que falar com autoridade, de profeta. Diga: Deus chamou você, Deus escolheu você para ir e dar fruto. Aleluia, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, amém? Cumprimenta, aproveita, já cumprimenta essa pessoa bonita que está ao teu lado. Dá paz do Senhor aí para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda. Essa pessoa que está atrás: ah, pastor, mas eu não conheço. Melhor ainda, sai do teu lugar, cumprimenta, dá um abraço caloroso, apertado, isso. Diga para essa pessoa: meu irmão, como é bom ter você aqui nesse lugar, como é bom ter aqui a tua companhia, aleluias. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, e é nessa união, é nesse espírito, é nesse ambiente que Deus ele vai liberar, que Ele vai decretar a bênção dele sobre as nossas vidas. Cumprimentou aí pelo menos umas 50 pessoas. Quem cumprimentou, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas aqui só se for pela fé. Mas eu acredito que Deus vai falar com você e vai abençoar a sua vida. Quem está com o coração aberto nessa noite aqui, diga glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, amém? Eu queria pedir a você, continue de pé. Aproveite que você está de pé. Pegue por favor a Bíblia, pegue a palavra de Deus. E ao contrário daquilo que muitas pessoas muitas das vezes esperam, hoje nós vamos ler um texto muito conhecido da palavra. Um texto que de tão conhecido até mesmo os não crentes conhecem. Eu tenho certeza, não sei se há uma pessoa não crente aqui em nosso meio, mas até mesmo os não crentes conhecem. Existem algumas passagens, existem alguns versículos que são muito conhecidos da palavra. E hoje, diferente daquilo que a gente poderia imaginar, hoje Deus não vai trazer uma grande revelação. Hoje Deus não vai trazer algo espantoso aos nossos olhos, não. O que Deus vai falar com você hoje é algo trivial, é algo simples. Mas muitas das vezes a gente precisa ouvir o simples. Às vezes a gente acha que Deus vai falar com a gente em grandes revelações. Às vezes a gente acha que Deus ele vai
trabalhar na nossa vida através de grandes palavras, mas na verdade o que vai transformar a tua vida, o que pode transformar a tua vida é uma palavra simples. E Deus não trouxe você aqui à toa, Ele tem essa palavra para nós. Abra comigo no livro de Josué, no capítulo 1. E nós vamos ler esse texto bastante conhecido que começa a partir do versículo 7. Livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 7. Enquanto você vai encontrando aqui, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a tua vida. Espero que nesse momento em que você está nos assistindo, que Deus venha falar poderosamente ao teu coração. Já quero pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do Instagram, se inscreva no canal do YouTube, ative o sininho para que você receba as notificações. E tudo aquilo que a gente fizer, todas as ministrações, todo o conteúdo do MAP você vai ter acesso em nome de Jesus. Espero que o Espírito Santo fale com você aí da mesma forma que Ele vai falar conosco aqui. Todos encontraram Josué capítulo 1, amém? Vamos para a palavra então. Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluias. Você sabe que esse texto ele nos mostra algo muito importante que é dúvida na vida de muitas pessoas, e muitas pessoas se perguntam: pastor, por que a minha vida não prospera? Se eu sirvo a Deus, se eu conheço a Deus, se Deus ele é poderoso para fazer o impossível e o sobrenatural na minha vida, por que é que Deus não faz? Por que é que as coisas não acontecem? E nesse texto aqui o Senhor está dando a resposta de maneira muito clara para Josué, amém? Então farás, no versículo 8 ele diz: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas Deus ele faz prosperar o caminho, Deus ele nos faz bem-sucedidos quando? Quando a palavra do Senhor ela não se aparta da nossa boca, quando nós nos esforçamos, e principalmente quando temos o bom ânimo de fazer não aquilo que queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Eu não preciso me esforçar para fazer o mal, porque o mal ele já está entranhado em mim. Nós não precisamos nos esforçar para fazer o mal, para fazer aquilo que não devemos, ou para fazer a nossa vontade. Não, eu não preciso me esforçar para fazer a minha vontade, eu preciso me esforçar para fazer o bem. Porque existem mais trevas em mim do que luz, existem mais trevas no homem do que luz. Então quando a Bíblia diz esforça-te, é porque com certeza esse esforço requerido é porque naquilo que nós vamos ser provados, aquilo irá contra a nossa natureza, contra o nosso querer. Então somente um grande esforço, com muito bom ânimo, é que vai nos capacitar a ir contra a nossa natureza, a fim de que venhamos fazer a vontade do Senhor. Josué, eu serei contigo por onde quer que você for, eu estarei contigo em tudo aquilo que você fizer, por onde quer que você andar. Eu vou ser contigo, vou guerrear as suas batalhas e vou te dar vitória. Mas esforça-te. Esforça-te, tem bom ânimo, não para fazer coisas grandes, não para trabalhar, não para varrer o chão, não, esforça-te e tem de bom ânimo para fazer a minha vontade, para guardar a minha palavra, para me obedecer. Mas tem um detalhe: para me obedecer não do jeito que você quer, não da forma como você quer, mas para me obedecer e fazer a minha vontade do jeito que eu quero. Será que nós estamos preparados para isso nessa noite? Porque o difícil não é a gente vir para a igreja, o difícil não é a gente entregar a vida para Jesus, o difícil não é a gente começar a caminhar na igreja, o difícil é
nós nos esforçarmos para deixar a nossa vontade de lado, para que a vontade dele prevaleça. Versículo de número 7 eu vou ler mais uma vez. Não somente esforça-te, não faça mais nada. Você não precisa subir a escadaria da penha de joelho, você não precisa carregar uma cruz de madeira nas costas, você não precisa fazer procissão, não. Então somente faça uma coisa: esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Se esforça para você não sair da palavra, se esforça, tem bom ânimo para você não sair da posição. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode receber essa palavra em nome de Jesus? Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite que o Senhor é contigo por onde quer que você andar. O Senhor será contigo em tudo aquilo que você fizer. Tudo aquilo que está dando errado, Deus vai pôr a mão e vai começar a dar certo em nome de Jesus. Os teus olhos se abrirão e você verá a glória do Senhor resplandecendo. São promessas de Deus, mas lembre-se, toda promessa é seguida de uma condição. A condição para que tudo isso aconteça é que você se esforce e tenha bom ânimo. Estenda a tua mão aqui na frente e comece a orar ao Senhor. Estenda a tua mão para cá, isso. Comece a orar pela minha vida. Comece a dizer: Senhor, abençoa o pastor nesta noite. Ó Deus, que o Senhor nesta noite comece a falar através da boca dele. Senhor, coloca na boca do nosso pastor a palavra que vai virar, que vai mudar a minha vida. Comece a orar isso, comece a interceder, comece a pedir para que o Espírito Santo ele venha nos ministrar nessa noite. Vai falando, vai pedindo, vai clamando. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, única e exclusivamente para sermos um porta-voz daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, tanto para nós que estamos aqui, quanto para essa pessoa que nos acompanha pela internet, pelo podcast. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, vem falando conosco agora. Joga por terra nesse momento os impedimentos, as barreiras, tudo aquilo que tentar bloquear o entendimento, tudo aquilo que tentar impedir que esta semente ela seja lançada na terra do nosso coração. Joga por terra, nos abençoe nessa noite e fala conosco, Pai. Traga a direção que nós precisamos para que venhamos viver a superação, para que venhamos viver o sobrenatural. Fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui para te ouvir. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Você pode dizer glória a Deus e aplaudir bem forte a Jesus. Isso. Vamos dar para Jesus nesta noite o nosso melhor em adoração ao grande Rei. Aplauda, abra também a tua boca e diga glória, glória a Deus. Graças a Deus, amém. Tome por favor o teu assento, sente-se no teu lugar. A partir de agora, deixa eu fazer um pedido muito especial para você. A partir desse momento, procure não conversar, procure não se levantar, procure não se distrair. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar onde nós somos curados, é um lugar que somos libertos, é um lugar que somos abençoados. Mas mais do que um lugar de cura, mais do que um lugar de bênção, igreja é lugar de direção. Diga comigo, igreja. Vamos participar, diga, igreja é lugar de direção. Então quando você vem à igreja, você é curado na igreja, você é liberto, você é restaurado. Mas igreja é lugar de direção. E se você se distrair e perder a direção, perder a palavra, você vai perder a instrução e consequentemente não vai viver aquilo que Deus quer. Então a partir de agora, olhe para cá fixamente. Preste atenção para você entender. Você sabe que aproximadamente 4.000 anos atrás, numa época em que nenhum judeu existia na terra, numa época em que nenhum judeu ainda havia nascido no planeta, Deus ele vai lá na terra da Babilônia, e ali naquele lugar que hoje para nós é o atual Iraque, Deus ele vai procurar um homem de 75 anos, casado com uma mulher de 65 anos, uma mulher estéril. E Deus ele vai aparecer para esse homem, e quando Deus ele se apresenta, Deus ele vai fazer para esse homem uma grande promessa. Deus ele vai aparecer para esse homem, e você sabe muito bem pela descrição que estamos dando, que esse homem é Abraão. Deus ele vai aparecer para Abraão, e ele vai fazer uma grande promessa. Abraão, eu quero te chamar para algo grande.
Eu quero te chamar para algo que você nem imagina viver. Abraão já tinha uma vida estabilizada, ele já tinha servos, ele já tinha, a sua família, ele já tinha o seu lugar. Mas Deus estava chamando Abraão para viver algo novo, e justamente para convencê-lo, Deus vai fazer a esse homem uma grande promessa. Promessa essa que imediatamente ao ouvi-la, Abraão não vai resistir. Não, eu preciso seguir. Deus vai chegar para Abraão e vai dizer assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Das tuas entranhas, de você, eu vou fazer um povo, eu vou trazer à existência um povo que ainda não existe e um povo que será enorme. Mas para isso, saia da sua terra. O que representava para Abraão sair da sua terra? Representava sair da Babilônia, representava sair do Iraque, ou seja, sair da sua terra representava para Abraão negar a sua nacionalidade a partir daquele momento. Quando Deus ele diz sai da sua terra, Deus está falando: a partir de agora você não será mais um caldeu. A partir de agora a sua nação não será a Babilônia, a sua nação vai ser a minha nação. Sai da sua terra, saia da sua parentela, ou seja, você vai se afastar daqueles a quem você está acostumado. Você vai sair da casa do teu pai, ou seja, lugar de proteção, lugar de comodidade. É muito gostoso você estar na casa do pai, a mamãe fazendo a comida, o papai patrocinando tudo. Mas a partir de agora, Abraão, eu estou te chamando para viver coisas novas. Eu estou te chamando para viver algo novo. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Mas olha o detalhe: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Você não vai sair da tua terra e vai para tal lugar. Você não vai sair da tua terra e vai para tal país. Não, sai da tua terra, pega as tuas coisas, vai embora, bota o pé na estrada, porque no meio do caminho eu vou te mostrar para onde você vai. Em outras palavras, qual era a proposta que Deus estava fazendo? Negue tudo, deixe tudo para trás e se atire ao desconhecido. Diga glória a Deus. Vamos ver essa promessa aqui na palavra Gênesis. Deixe marcado Josué, mas eu quero que você volte comigo, primeiro livro Gênesis, no capítulo de número 12, vamos ler o que está escrito aqui a partir do versículo 1. Estamos em Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim a palavra: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, na tua vida, na tua existência, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo, igreja: assim, repita bem forte: assim, partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Olhe para cá, Abraão, opa, eis-me aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, Abraão, olhando nos seus olhos. Olha aqui para mim. Você vai ser pai de uma grande nação. Você vai ser pai de um grande povo. Um povo que, apesar de ainda não existir, será muito grande. Será um povo diferenciado, porque será a menina dos olhos de Deus. Abraão, eu estou te chamando para ser o patriarca de uma nação inteira. Reis, rainhas procederão de ti. Queridos, e ao ouvir isso, por causa desta promessa, Abraão ele vai abrir mão de tudo, da sua parentela, da sua terra. Ele vai abrir mão da sua nacionalidade. Ele vai renunciar tudo, ele vai jogar tudo para o alto, por causa de uma promessa. Apesar da Babilônia ser um povo que cultuava vários deuses, chega-se a acreditar que na Babilônia existiam mais de 365 deuses. Mas apesar da Babilônia ser um lugar completamente idólatra, um povo completamente idólatra, Abraão vai ser o único caldeu, o único iraquiano que acreditava num Deus invisível, criador de todas as coisas. Abraão vai ser o único caldeu que vai acreditar na existência de um Deus que não se via, mas que era real. E ele vai continuar crendo. Por causa desta fé,
Deus ele não só vai se alegrar do Abraão, como também dia após dia, Deus ele vai começar a alimentar aquela promessa no coração de Abraão. E o Abraão vai continuar crendo. Quanto mais Abraão caminhava com Deus, mais promessas Deus fazia e mais Abraão continuava crendo. Amados, entenda uma coisa, preste atenção. O fato do Abraão crer na direção que ele estava recebendo da parte de Deus, viabilizou todos os planos de Deus. Tudo que Deus estava planejando fazer vai ser possível, por quê? Porque todas as promessas que Deus fez, Abraão creu. Abraão vai crer em tudo, e por quê? Por que que Abraão vai crer e vai viver o sobrenatural? Por que que Abraão vai crer, Deus vai agir e a glória do Senhor vai ser manifesta? Porque onde há fé, milagres acontecem e promessas se cumprem. Posso ouvir um glória a Deus? Repita comigo, onde há fé. Mas eu quero que você repita com voz de campeão. Diga, onde há fé, milagres acontecem e promessas se cumprem. Por que que existem muitas pessoas que têm a palavra, mas não vivem milagres? Por que que existem tantas pessoas que têm a promessa, mas não conseguem ver as promessas se cumprirem? Porque a pessoa tem a palavra, a pessoa tem a direção, mas por faltar fé, os milagres não acontecem. Onde há fé, milagres acontecem e promessas se cumprem. Por isso que lá em Hebreus, no capítulo 11, a partir do versículo 6, o que diz a Bíblia? Que sem fé é impossível agradar a... Por que sem fé é impossível agradar a Deus? É muito simples, porque não é somente a fé em si que agrada a Deus, mas é o resultado da fé na minha vida é que agrada o coração do Senhor. Glória a Deus, amado. Entenda uma coisa, o homem precisa ter fé não é só para ver milagre. O homem precisa ter fé não é só para viver o sobrenatural, mas o homem precisa ter fé por quê? Porque além de pela fé eu viver o milagre, além de pela fé eu viver o sobrenatural, a fé me transforma. Quando eu sou uma pessoa que creio em Deus, a minha fé, ela tem como característica me transformar dia a dia. Ela tem como característica mudar, me adaptar, me moldar aquilo que Deus quer. Abraão vai ser a pessoa escolhida por Deus e nós não temos dúvida disso. Mas o Abraão não estava pronto. O fato de eu ser um escolhido não significa que eu estou pronto. Quando Deus escolhe alguém, Deus ele escolhe essa pessoa, mas Deus ele escolhe alguém para preparar. E o que é que tem o poder de nos preparar? O que é que tem o poder de nos moldar? A minha fé. Eu ouço a palavra, creio na promessa, começo a caminhar por esta fé. E uma vez que eu caminho motivado por esta fé, a fé vai me colocar em situações, a fé vai me levar por caminhos que vão me proporcionar experiências que vão me moldar pouco a pouco. A fé me leva por caminhos, a fé me coloca em situações que vão aos pouquinhos me moldando, e daqui a pouquinho eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu comecei. Por quê? Porque a fé me moldou. Não é somente a fé, a fé agrada a Deus, não somente porque por ela vivemos os milagres, mas é o resultado da fé. É aquilo que a fé me faz fazer, é aquilo que a fé me faz ser. Amém? Por que Deus vai alimentar a fé do Abraão? Porque alimentando a fé, através dela, o Abraão iria se tornar quem Deus queria que ele fosse. Deus ele vai alimentar a fé do Abraão, porque alimentando a sua fé, através da fé, Abraão ele iria se tornar, ele iria fazer, ele iria ser capaz de realizar as coisas que Deus queria. A fé nos molda. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. É através da fé que você vai ser moldado. Ah, pastor, eu reconheço que eu preciso mudar em muitas áreas da minha vida. Eu reconheço, pastor, que eu preciso ser uma pessoa completamente diferente do que eu sou. O que eu preciso fazer? Você precisa ter fé em Deus. Você precisa se apegar a Deus, a palavra e a promessa e começar a crer nele. Porque é a tua fé com Deus que vai tornar possível Deus trabalhar na tua vida por intermédio dela. Diga comigo, a fé não somente me faz viver milagres, mas ela me molda. E é justamente por isso,
para alimentar ainda mais a fé do Abraão, Deus ele vai começar a fazer muitas outras promessas. Deus vai dizer aqui para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. A sua mulher é estéril, mas você vai ter um filho. Ela vai ter um filho na velhice. Eu vou abençoar a todos aqueles que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar todos aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em você. Olha quantas promessas Deus está fazendo. E Deus está só alimentando a fé do Abraão. Porém, dentre várias promessas que Deus vai fazer, Deus ele vai fazer uma em especial. E é nessa promessa que eu quero focar com você na palavra de hoje. Abra comigo aqui mesmo em Gênesis, mas no capítulo 15. Vamos ver. Gênesis, no capítulo de número 15. Vamos ver aqui a partir do versículo de número 18. Preste muita atenção. Gênesis, capítulo 15, versículo 18, diz assim a palavra. Veja. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, presta atenção: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Amém, amados? Então olha o que Deus está falando, presta atenção, olha aqui para o pastor, presta atenção. Há 4.000 anos atrás, Deus não só estava prometendo, como também geograficamente, Deus estava delimitando o que Ele iria dar como promessa para o povo. Além de prometer, Deus estava delimitando, Deus estava dizendo: ó, eu vou te dar daqui até aqui, porque Ele fala aqui sobre o rio Eufrates, né? Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança a Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Qual é o grande rio do Egito, igreja? O Nilo. Diga comigo: o grande rio do Egito é o Nilo. O rio Eufrates ficava na Babilônia. Então era um território imenso. Deus estava falando: Abraão, além de todas as promessas que eu te fiz, eu ainda vou te dar uma terra. E esse povo que vai proceder de ti vai habitar nessa terra. Mas não vai ser uma terra qualquer, não vai ser uma terra pequenininha, mirrada, não. Vai ser uma terra grande. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A gente fez uma pesquisa, não é? A gente fez uma pesquisa na internet, e nós descobrimos que a distância entre o Nilo e o Eufrates é de aproximadamente 1.859 quilômetros. E se alguém quisesse percorrer todo esse território, levaria 24 horas e 37 minutos para percorrer essa distância. Então olha o tamanho da terra que Deus estava prometendo dar ao Abraão e consequentemente ao povo que procederia dele. Amém? O tempo passou. Depois de Abraão vieram Isaac, vieram Jacó, veio José. Depois veio o cativeiro. O povo ficou 430 anos na terra do Egito, escravo, até que Deus vai levantar um homem chamado Moisés. E diz a Bíblia que ao levantar Moisés, Deus também vai prometer dar ao povo uma terra boa, uma terra larga. Com Moisés ele vai falar um pouco diferente, mas ele vai se referir àquela mesma terra. Ele vai falar com Moisés acerca da mesma terra que lá atrás ele havia falado com Abraão. Vamos ver comigo isso aqui, Êxodo, capítulo 3, né? Naquela passagem onde a sarça, e a gente até louvou aqui, né, a canção, onde a sarça pegava fogo, mas ela não se consumia, e Abraão entendeu que Deus estava ali, ou melhor, Moisés entendeu que Deus estava ali, e Moisés se aproximou da sarça ardente e Deus começou a falar com ele. Dentre algumas coisas, Deus vai falar acerca desta terra. Êxodo capítulo 3, olha o que diz aqui, vamos ler a partir do versículo 7, estamos em Êxodo, capítulo 3, verso 7, diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Presta atenção no verso 8 agora. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra,
há uma terra boa e larga, há uma terra que emana leite e mel. Ele não fala da localização, mas ele fala dos povos. Olha aí, ó. Há uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Glória a Deus, amados. Então olha o que Deus está falando. Deus está falando com Moisés a respeito da mesma terra que lá atrás ele havia dito para Abraão. Amém, amados? Quem é que vivia em Canaã? Porque Deus está falando de Canaã. Mas quem é que vivia em Canaã nessa época? Todos esses povos aqui, né? Hoje seria Líbano, seria Israel, seria Jordânia e seria Síria. Você pega aquele pedaço todo ali, eram todos esses povos aqui. Então Deus está falando acerca da mesma terra. Amém. Moisés vai crer, vai confiar, vai acreditar. Moisés vai seguir a palavra. Deus vai mandar as pragas, Deus vai manifestar a glória dele. Deus vai libertar o povo do Egito. Glória a Deus, o povo foi liberto. Só que Moisés, ele vai errar. Lembra do texto que a gente leu no início? O que o texto inicial diz lá de Josué? Esforça-te e tem de bom ânimo, para quê? Para guardares a palavra. Só que Moisés, ele vai pecar nisso, ele vai errar. Ele não vai ter o cuidado necessário para guardar a palavra. Porque ao invés de Moisés falar a rocha, Moisés vai ferir a rocha. A rocha vai brotar água, o povo vai beber. Porém, por causa disso, por não ter guardado a palavra, Moisés vai ver a terra de longe. Mas ele não vai entrar na terra. Moisés, ele vai contemplar a terra à distância, mas ele não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque naquele momento de ira, ele acabou se descontrolando, não guardando a palavra, e ao invés de falar, ele feriu a rocha. Moisés vai contemplar a terra. Porém, antes de Moisés morrer, Moisés vai chamar Josué. E agora Moisés, ele vai meio que passar o cargo, vamos dizer assim, para Josué. Moisés, ele agora vai passar a direção. Só que nesse momento em que Moisés, ele vai fazer esse rito de passagem, olha o que Moisés vai falar. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 31. E a gente está passando a história. Deuteronômio capítulo 31, isso aqui é para você poder entender. Vamos ler aqui no versículo de número 7. Deuteronômio capítulo 31, versículo 7, diz assim a palavra, veja. E chamou Moisés, Deuteronômio 31, verso 7. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel, ou seja, Moisés vai dizer essas palavras diante de todo o povo. Olha o que Moisés vai dizer para Josué, igreja. Esforça-te, diga glória a Deus. Anima-te, ou seja, tem bom ânimo. Esforça-te e anima-te. Porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar. E tu os farás herdar essa terra. Moisés está falando de que terra? A terra que Deus lá atrás deu para Abraão. Glória a Deus, igreja. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Ele está falando da mesma terra, vamos lá. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo o povo de Israel, esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, e Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas e nem te espantes. Olha o que Moisés está passando o cargo. Josué, você agora vai ser o cara. Agora a bola está contigo, Josué, é você que vai conduzir o povo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu te dar um conselho. Se esforça, tenha bom ânimo. Não te espantes, não te assombres, não tenha medo. Você não precisa ter medo das situações e dos problemas que virão. A única coisa que você precisa fazer é você se esforçar para fazer a vontade de Deus. É aquilo que a gente falou, amados. Eu não preciso me esforçar para fazer a minha vontade. Eu não preciso me esforçar para fazer o mal. Fazer o mal é fácil. Por quê? Porque já existe mal em nós. Agora me esforçar, agora fazer o bem requer esforço, porque é contrário à nossa vontade. Você vê que além do Moisés apresentar o Josué diante do povo como um líder, Moisés agora, ele vai dar para o Josué uma orientação, mas ele também está reforçando
o juramento de Deus. Ele tanto está reforçando esse juramento, que esse juramento vai se tornar um cântico. Se você avançar um pouquinho aqui, ó, Deuteronômio 31, vai no versículo 23, avança um pouquinho, Deuteronômio 31 no versículo 23, esse mesmo juramento acerca dessa mesma terra vai virar um cântico. Estamos em Deuteronômio 31, agora, vamos ler o 22, para a gente não perder o contexto. Deuteronômio 31, verso 22. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel, verso 23. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te, ó, de novo, falando sobre ânimo, sobre esforço, esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que eu lhes jurei, aquela terra, e eu serei contigo. Diga a glória a Deus. Então agora Josué está reforçando isso aqui de um cântico, mas não satisfeito, olha que coisa tremenda, não satisfeito em ser usado duas vezes para falar com Josué acerca desse cântico, Deus não estava satisfeito só de usar o Moisés, mas além de Deus usar a boca do Moisés para falar duas vezes com Josué, Deus ainda vai pessoalmente falar com Josué, no capítulo 1 que nós lemos. Deus falou com Josué prometendo a terra, eu vou te dar essa terra e você contigo. Aí ele vai fazer um cântico dessa promessa, um cântico em que diz para ele não temer, para ele se esforçar, e que aquela terra seria dada. Mas não satisfeito, Deus ainda vai aparecer para o cara e ainda vai falar: olha, esforça-te. Vamos lá? Josué capítulo 1. Você vê que a gente está andando aqui na história. Josué capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim. Aliás, vamos ler a partir do versículo de número 2. Estamos em Josué capítulo 1, verso 2, diz assim. Repita comigo, igreja: Moisés, mas diga com autoridade, diga: Moisés, meu servo, é morto. O que significa isso? Olha aqui para mim, vamos abrir um parênteses aqui. O que significa Moisés, meu servo, é morto? Significa que de agora em diante o meu negócio é com você. Significa que de agora em diante eu não vou falar com você através de intermediários, eu vou falar diretamente contigo. Significa que de agora em diante, Josué, é eu que vou estar contigo, é eu que vou estar falando, é eu que vou estar com você, é eu que vou estar te ministrando, é eu que vou estar te dirigindo. Não haverá intermediários, é eu e você, cara a cara. Moisés, meu servo, é morto, agora o negócio está na tua mão, é com você, é tua esta responsabilidade. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo. Olha Deus falando de novo da terra, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E agora Deus vai dar de novo a localização da terra. Olha o que ele diz no verso 4: desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Queridos, veja, olha aqui, a mesma promessa que Deus havia feito 600 anos antes, lá para o Abraão, a mesma promessa que Deus fez lá para o Abraão, Deus agora está repetindo, Deus está confirmando, e Ele ainda está detalhando, Ele está dando os detalhes para o Josué. Olha o versículo 4, desde o deserto do Líbano, ou seja, desde lá de pé da terra do Egito, até o grande rio, o rio Eufrates, que fica na Babilônia, ou seja, é o mesmo lugar. Toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir. Glória a Deus, amados. Amados, olha que coisa tremenda. Agora olha aqui, presta atenção. Do mesmo jeito que Deus falou com Abraão,
com Isaac, com Jacó, com José, com Moisés. Do mesmo jeito que Deus estava falando com o Josué, a mesma coisa Deus Ele quer falar comigo e com você nessa noite. Será que você entende isso? Será que você não entende que Deus é um Deus de promessa, que Deus é um Deus de aliança? Será que você ainda não entendeu que Ele não é homem para que minta, e que nem é filho do homem para que venha se arrepender? Será que você ainda não entendeu que se Ele te prometeu, pode o tempo passar, os anos passarem, as situações mudarem, mas Ele é fiel para cumprir? Olha o que Deus está falando conosco nessa noite, meu amado. Versículo 6. Deus está dizendo para Josué, mas está falando comigo, contigo: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais lhes daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado. Eu vou até diminuir a voz para você entender bem. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela, não uma vez ou outra, não de vez em quando ou quando dá tempo, não, medita nela de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Aleluias! O Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: eu sou contigo. Queridos, a bênção e a maldição, olhe para cá, o sucesso e o fracasso, mais do que depender das nossas forças, mais do que depender da nossa capacidade, sucesso e fracasso dependem do quê? De eu me esforçar em guardar a palavra de Deus. Isso já está comprovado. Quantas e quantas pessoas que têm faculdade, doutorado, mestrado, pessoas que são completamente especializadas, mas são fracassadas na vida. Pessoas que não conseguem ser felizes, pessoas que não conseguem ter um casamento, um relacionamento, uma vida estruturada. Por quê? Porque não depende da sua capacidade, não depende da sua inteligência ou sabedoria. Assim como também existem tantas pessoas que são analfabetas, pessoas que estudam: pastor, eu não consegui fazer nem o ensino fundamental. Pois é, mas eu guardo a palavra do Senhor, mas eu obedeço à vontade do Senhor, eu ando nos caminhos do Senhor, e Deus pega essa pessoa e exalta. Quantos doutores muitas das vezes têm inveja da vida de um simples zelador? Quantos homens de dinheiro poderosos têm inveja, ciúmes de pessoas tão simples? Sabe por quê? Porque o sucesso não depende da capacidade do homem, o sucesso não depende da destreza das minhas mãos ou da eloquência do meu falar, mas o sucesso depende do quanto eu estou disposto a me esforçar em guardar a vontade do Senhor. Olha o que ele está dizendo aqui: porque então, se você se esforçar e guardar a minha palavra, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glória a Deus, amados. Sucesso e fracasso, bênção e maldição são determinados por isso aqui, ó, esforço. Mas esforço de quê? De acordar cedo, de trabalhar, de correr atrás. Sim, você precisa correr atrás, trabalhar, estudar, mas acima de tudo, esforço em obedecer a palavra de Deus, em ser fiel a Deus, naquilo que Deus quer e em como Deus quer. Não adianta eu ser fiel naquilo que Deus quer, mas fazer a coisa do meu jeito. Deus, Ele quer que eu seja fiel no que Ele quer, da maneira que Ele quer. Deus está falando com Josué aqui, é como se Ele estivesse dizendo assim: Josué, vão haver momentos na sua vida em que você vai ser tentado a fazer as coisas do seu jeito. Você sabe por que eu estou falando contigo, Josué? Porque você agora é o líder, você agora é o cara. Deixa eu falar com você. Vão haver momentos na sua vida em que você vai ser tentado a fazer a coisa do seu jeito.
Mas quando você for tentado a fazer a coisa do seu jeito, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter bom ânimo, e ao invés de fazer a coisa do seu jeito, você vai fazer a coisa do meu. Vão haver momentos na sua vida, Josué, no seu ministério, na sua família, na sua vida financeira, na sua vida profissional, vão haver momentos na sua vida em que você vai preferir fazer a sua vontade do que a minha. Você vai olhar e vai dizer: para que eu vou fazer isso? Deixa eu fazer desse jeito, é melhor. Para que eu vou fazer do jeito de Deus? Deixa eu fazer desse jeito, porque desse jeito é mais prático. Vão haver momentos em que você vai cair na besteira de achar que fazer do seu jeito é melhor do que o meu. Mas quando você pensar nisso, lembre-se de se esforçar e ter bom ânimo para renunciar à tua vontade e fazer a minha. Amém, amados? Quantas pessoas frustradas, quantas pessoas desiludidas, quantas pessoas enfraquecidas, justamente pela falta desse esforço contra a carne, justamente pela falta desse esforço, desse cuidado, né, de obedecer à vontade de Deus. Você sabe por que tem muita gente frustrada na igreja? Porque ela não faz a vontade. Pastor, eu não entendo, eu estou na igreja. Pastor, eu estou há 5 anos, eu estou há 10 anos, estou há 20 anos na igreja, minha vida não muda. Pastor, eu estou na igreja, o que está acontecendo? Você está na igreja, só que você não é o tipo de pessoa que se esforça para fazer a vontade de Deus. Você está na igreja, mas não adianta você estar na igreja e você não se esforçar e ter bom ânimo para fazer a vontade dele ao invés da tua. Não adianta você estar na igreja e você só faz o que você quer. Não adianta você estar na igreja e você só serve a Deus do jeito que você quer. Não, eu sirvo a Deus, mas tem que ser do meu jeito. Eu sirvo a Deus, mas tem que ser nos meus termos. Não, é o que ele está falando para o Josué aqui. Você vai ter que se esforçar, você vai ter que ter bom ânimo. Para quê? Para no momento em que o teu eu quiser prevalecer, que prevaleça a minha palavra e a minha vontade em todas as áreas da sua vida. Amados, e a gente pode abrir um leque aqui. Quantas e quantas pessoas que querem entrar na igreja? Pastor, mas por quê? Pastor, peraí, quer dizer que eu tenho que estar na igreja, mas eu não posso fazer sexo antes do casamento? Como é que eu vou saber se vai ser bom? Eu tenho que experimentar primeiro para saber se vai ser bom. Pastor, peraí, não precisa ser assim também. Olha o que a palavra está dizendo aqui. Esforça-te e tem de bom ânimo para guardar a palavra e não se desviar nem da direita e nem para a esquerda. Você vai ter momentos em que você vai querer fazer a tua vontade. Vão haver momentos em que você vai achar melhor fazer o que você quer. Mas é nessa hora que você vai ter que se esforçar, que você vai ter que ter bom ânimo para dizer: eu quero fazer assim, mas eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu quero tomar essa decisão, mas a vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Quantas e quantas pessoas estão na igreja, mas não servem a Deus do jeito de Deus? Quantas e quantas pessoas frustradas? Pastor, então tem que ser dizimista de tudo aquilo? Eu tenho que ser dizimista, hein? Pessoas que estão na igreja não são dizimistas. Pessoas estão na igreja, mas não são dizimistas da casa do Senhor. Não, eu dou uma oferta na igreja, não. Eu até estou na igreja, eu sirvo a Deus, mas é a minha forma de pensar. Eu estou na igreja, eu dou uma oferta, até ajudo. Mas esse negócio de ser dizimista, esforça-te, tem de bom ânimo para fazer tudo conforme está escrito no livro da lei. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Pastor, eu estou na igreja, assim vai, mas esse negócio de estar na igreja toda semana, esse negócio de estar na célula, de estar na rede, esse negócio de estar no culto toda semana, pastor, não dá não. Eu vou de vez em quando, eu primeiro saio, eu primeiro dou uma espairecida, depois eu vou na igreja. Esforça-te, tem de bom ânimo, para que no momento em que a tua carne e a tua vontade quiser prevalecer, que prevaleça a vontade do Senhor na minha vida. Eu não tenho que estar na igreja fazendo o que eu quero ou do jeito que eu quero. Eu tenho que me esforçar e ter bom ânimo para lutar contra a minha vontade, para lutar contra o meu querer, a fim de que o dele venha sobrepujar o meu. Diz a palavra de Deus que o Senhor vai fechar essa conversa no versículo 9. Vamos ler aqui, dizendo: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo,
não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, se você nessa noite, ao ouvir essa palavra, entender o que Deus quer de você, e ao entender, se você se esforçar para fazer a vontade dEle, a fim de que a tua não prevaleça, você pode estar no deserto, o teu casamento pode estar no deserto, a tua vida financeira pode estar na fornalha, você pode estar passando pelo pior momento da tua vida, mas pode ter certeza que nesse pior momento da tua vida, o Senhor vai estar contigo, te fortalecendo, te conduzindo e garantindo no final a tua vitória. Aplauda bem forte ao Senhor. Esforça-te para fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Só que agora vem a parte triste dessa história. Como assim triste, pastor? É simples. Agora vem a parte triste, porque apesar de tudo isso, apesar de Deus ao longo dos séculos falar e prometer, apesar da palavra ser completamente clara para o povo de Israel, a história nos conta, a história nos revela algo lamentável que aconteceu, ou melhor, algo lamentável que deixou de acontecer. Porque apesar de todas essas promessas que a gente viu, apesar de Deus prometer, apesar de Deus falar, apesar de Deus repetir, Israel não se esforçou tanto, não se esforçou o quanto poderia. Pastor, e como assim? É muito simples. Eu estava fazendo uma pesquisa, quando Deus nos deu essa palavra, e nós descobrimos que o menor estado brasileiro é o estado de Sergipe. Presta atenção, o menor estado brasileiro é Sergipe. Queridos, e se você for olhar no mapa mundi, o território que corresponde a Israel, ele é menor do que o menor estado brasileiro. Lembra da promessa que Deus fez lá atrás para Abraão? Pois é. Se nós olharmos hoje para o estado de Israel, a gente vai chegar à seguinte constatação, que o estado de Israel é menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Se uma pessoa resolver percorrer todo o território de Israel de carro hoje, se você pegar um carro hoje e percorrer Israel, você vai completar, você vai percorrer todo o país em 5 horas. Porque o estado de Israel hoje, ele tem apenas 470 quilômetros de extensão. Aí eu te pergunto, como pode o território de Israel hoje ser tão pequeno, se a promessa que Deus fez lá atrás era tão grande? Nós falamos no início da pregação que a distância entre o Eufrates e o Nilo era de 1859 quilômetros. Ou seja, o que Israel tem hoje é quase 5 vezes menor do que aquilo que Deus prometeu. É o que diz lá no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, né? Olhastes para o muito. Você tem a promessa do mundo, você tem o muito para receber. Olhastes para o muito, mas o que vem às suas mãos é o que, igreja? É pouco. É pouco. E por que é pouco se eu estou olhando para o muito? Por que é pouco se eu tenho uma promessa de Deus de receber o muito? Qual é a explicação? A explicação é única. É que ao longo da história, Israel não se esforçou em obedecer o quanto deveria. Amados, e é aqui que a gente vai começando a entender por que muitas pessoas não conquistam nada. A pessoa está na igreja há anos, mas não conquista nada. A pessoa está na igreja há anos, mas a vida não muda em nada. A pessoa está na igreja há anos, ouvindo a palavra, ouvindo pregação, pelo contrário, a vida só piora, só piora, só piora. Por quê? Não é porque falta promessa, porque promessa Deus faz, promessa há, mas é porque falta o esforço, é porque falta o bom ânimo de você entender que não é do teu jeito, de que não é da tua maneira e nem o que você quer, mas é do jeito e da maneira que Deus quer.
E enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente insiste em levar a vida cristã fazendo a coisa do nosso jeito ao invés do jeito de Deus, enquanto a gente insiste a carregar pecados, enquanto a gente insiste a fazer coisas erradas, a nos desviarmos da palavra, enquanto a gente insistir no nosso comodismo, no nosso sedentarismo cristão, as coisas não vão acontecer. Josué, Josué, rapaz, o que eu tenho para você não é pouca coisa não, filhão. O que eu tenho para você, Josué, é desde o deserto do Egito, é desde o Nilo até o Eufrates, é quase 2.000 quilômetros de terra. E sabe esses povos que estão lá? O cananeu, o jerbuseu, sabe essa galera toda? Você não vai negociar com eles, você vai expulsá-los da terra e você vai habitar, porque eu, o Senhor, sou contigo. Diga glória a Deus. Agora você precisa se esforçar em guardar a minha palavra. Você tem que fazer exatamente aquilo que eu mandar, do jeito que eu mandar. Você vai ter que, quando a dificuldade vier, você não tem que olhar para a dificuldade. Mas a coisa está difícil. Não vou na igreja, não vou orar, não vou buscar. A coisa está complicada. Não vou devolver o dízimo, não vou ser fiel. A coisa está complicada. Não vou querer saber. Não, você não olha para essas coisas. Não se aparte nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas segundo aquilo que o Senhor está mandando. Você não tem que olhar nem para as circunstâncias e muito menos para a sua vontade, porque se depender de você, você nunca vai caminhar, você nunca vai orar, você nunca vai jejuar, você nunca vai ser fiel, porque a nossa semente, a nossa origem é pecaminosa. É aquilo que eu estou falando desde o início. A gente não precisa se esforçar para não orar, é muito fácil não orar. A gente não precisa se esforçar para não jejuar, para não ser santo. Não, é muito fácil não ser santo. Agora, o contrário, a gente precisa de esforço. Josué, esse é o único trabalho. Se esforça e tenha bom ânimo para me obedecer. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga: se esforça, meu irmão, e tenha bom ânimo. Não para trabalhar, mas para obedecer. Não para apresentar, porque às vezes a pessoa ela quer tanto mostrar que ela é santa, ela quer tanto mostrar que ela faz, ela quer tanto mostrar que acontece, ela quer tanto mostrar que é o rei, que é a rainha da cocada preta, meu irmão, mas o mais importante, ela não se esforça em nada. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu falei isso hoje de manhã e eu quero falar a mesma coisa agora à noite. Eu quero desfazer um mito com você aqui. Isso aqui é um mito, mas eu quero desfazer hoje em nome de Jesus. Muitas pessoas acham que pelo fato de Jesus ser o Filho de Deus e pelo fato de Jesus conhecer o propósito de Deus, muitas pessoas acham que obedecer à vontade de Deus para Jesus foi fácil. Por que Jesus fez tudo o que fez? Por que ele foi preso, julgado, condenado? Por que ele foi traído? Por que ele foi crucificado? Foi fácil porque Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Senhor, então para ele foi fácil. Não. Tem muita gente que acha que obedecer para Jesus foi fácil. Mas posso dizer uma coisa, não foi fácil não. Pelo contrário, foi muito, muito difícil. E eu vou te provar como foi difícil. Foi tão difícil para Jesus obedecer, que a Bíblia diz que quando Jesus estava lá cara a cara com a morte, sabendo tudo que estava para acontecer, sentindo do seu corpo as angústias da morte, Jesus ele olhou para o céu. E o que ele disse para o Pai? Ele disse assim: Pai, se possível for, o que ele vai pedir, igreja? Passa de mim. Vamos ver isso na palavra, acho que a gente lendo, a gente tem a noção melhor. Abra comigo aí, Mateus 26. Estamos caminhando para o fim. Mas abra lá, Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 26, presta atenção para você entender. Mateus, capítulo 26, versículo 39 diz assim: e indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, olha o que Jesus vai dizer: meu Pai, se é possível, o que a igreja? Repita: passe de mim este.
cálice. Agora presta atenção nessa frase. Olha o que Jesus vai dizer: se possível passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Diga glória a Deus. Você pegou aí? Pegou? Entendeu? Quando Jesus ele diz, todavia não seja como eu quero, o que isso mostra? Que se dependesse de Jesus, Jesus não morreria. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Senhor, se possível for, não deixa que eu passe por tudo isso. Aí Jesus, mas que não seja como eu quero. Ou seja, como é que Jesus queria? Por Jesus, ele cumpriria a vontade do Pai. Por Jesus, ele obedeceria a vontade do Pai, mas de outro jeito. Mas que não seja como eu quero, Senhor. Seja como tu queres. Em outras palavras, Jesus ele teve que se esforçar. Diga glória a Deus. Jesus ele teve que ter bom ânimo para dizer, não, eu não quero morrer, eu não quero passar por esse sofrimento, a minha carne não quer, mas eu sei que é necessário, porque esta é a vontade do meu Pai, e se eu obedecer, Ele vai estar comigo. Então que não seja feito o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. É esse o esforço que Deus quer de mim. É esse o esforço que Ele quer de você. Que nós venhamos nos esforçar com ânimo para não fazer o que eu quero. Se dependesse da vontade de Jesus, Jesus faria de outro jeito, que doesse menos. E nós somos criativos, né? Às vezes Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente tem um monte de outras versões. Puxa, eu poderia fazer a mesma coisa que Deus mandou assim. Poxa, para que Deus mandou fazer desse jeito se eu podia fazer desse jeito? Poxa, desse jeito é muito mais prático. Desse jeito é muito mais rápido. Desse jeito aqui é muito melhor. Mas por que Deus mandou fazer do pior jeito, da pior maneira? Olha para mim aqui, ó. Não importa por que Deus mandou você fazer do jeito mais difícil. Não importa porque Deus mandou você ir pelo caminho mais longo. Não importa o porquê que Deus mandou você fazer as coisas de um jeito diferente daquele que você planejou. O que importa é que quando a vontade de Deus vem e ela é contrária à sua, que você se esforce e tenha de bom ânimo, que a palavra desta lei não se aparte da tua boca, que você não desvie o teu pé, nem para a direita e nem para a esquerda, para que o Senhor seja contigo, para que o Senhor te dê vitória. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Pensa comigo. Pensa comigo. Se foi difícil para Jesus, vocês são pessoas inteligentes. Se foi difícil para Jesus, se até Jesus teve que se esforçar e ter bom ânimo para fazer a vontade do Pai, por que você acha que contigo e comigo seria diferente? Josué foi uma bênção. Levanta a tua mão para você, diga Josué. Levanta a tua mão e diga Josué foi uma bênção. Só que se o povo de Israel que veio depois dele, se eles tivessem se esforçado o quanto deveriam, certamente hoje, por exemplo, eles nunca mais iriam precisar importar petróleo. Você sabia disso? Se Israel tivesse sido fiel a Deus lá na época do Abraão até hoje, Israel não precisaria importar petróleo, porque todo o petróleo da Arábia Saudita, da Pérsia, do Irã e do Iraque seria de Israel. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Sabe, o petróleo da Arábia Saudita é um dos países mais milionários do mundo. Pois é, mas não era para ser da Arábia, era para ser de Israel. O petróleo do Irã, o petróleo do Iraque, não era para ser do Irã, não era para ser do Iraque, era para ser de Israel. Porque toda aquela terra o Senhor havia prometido. Ora, mas se foi promessa de Deus, por que Israel não viveu a promessa? Porque eles não se esforçaram.
Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Se Israel estivesse expulsado os povos daquela terra, ao invés de se juntar com eles, hoje eles não teriam tantos problemas lá na faixa de Gaza. Você ouve diariamente aí, né? As notícias, né? É os muçulmanos, é um lutando contra o outro, é muçulmano, né? Mas por que Israel tem... Por que Israel está cercada de inimigos por todos os lados? Esses inimigos de hoje eram os jebuseus, eram os cananeus, era aquele povo que Israel deveria ter expulsado, mas por não terem expulsado ontem, hoje é problema. E não é assim que acontece na nossa vida? Olha aqui para mim, deixa eu falar uma coisa diretamente olhando para você. Muitos dos problemas que você enfrenta hoje na tua vida, você está enfrentando hoje por quê? Porque no passado você teve a oportunidade de obedecer a Deus e não obedeceu. E quando a gente não corta o mal lá atrás, a gente vive o problema aqui na frente. Quando a gente não corta o mal lá atrás, o gigante se levanta aqui na frente. Mas nessa noite Deus está dizendo: ainda que você não tenha feito, ainda que você não soubesse, ainda que você estivesse no tempo da ignorância, se hoje você se posicionar, os teus inimigos cairão, os teus inimigos se prostrarão. Eu te levantarei, te guiarei e farei de você mais que vencedor. Aleluias. Olha o que a palavra está dizendo aqui, amados. Muitos dos gigantes na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, muito do que a gente enfrenta hoje é coisas inacabadas, são coisas mal resolvidas que nós deixamos para trás. Diga para essa pessoa, olhe para ela como profeta e diga: você pode. Diga bem alto, diga: você pode fazer melhor do que o que você tem feito. Você pode ser mais fiel. Você pode se esforçar. Fala para ele, você pode se esforçar mais. Você pode. Você pode. Amém? Olha aqui para mim, para a gente finalizar. Agora é de verdade mesmo, para a gente finalizar. Mas quem está sendo abençoado aí, diga glória a Deus. A Bíblia diz que numa certa feita, pelo fato da Síria estar em guerra contra Israel, o rei Joás, rei de Israel, ele agora vai correr e vai se apresentar diante do profeta. Porque geralmente é assim, né? O camarada vive a vida toda errada, o camarada vive a vida toda torta, mas quando o bicho pega, ele sabe para onde correr. É ou não é verdade? Sim ou não? Camarada vive a vida como quer, peca, adultera, rouba, mente, faz tudo errado. Mas quando o bicho pega, amigo, ele vai correndo para o pé do profeta, ele vai correndo para o pastor, ele vai correndo para a igreja. Não é de hoje que isso acontece. Nessa época também era assim. Então quando Joás percebeu que a guerra estava vindo, que o inimigo estava apertando, o que ele fez? Ele correu para o profeta Eliseu. Eliseu estava quase morrendo nessa época. E quando ele chegou diante do profeta, o profeta disse assim para ele: você vai fazer o seguinte, eu vou te dar um ato profético. E nesse ato profético, se você obedecer, se você for fiel, uma coisa vai acontecer. O profeta vai chegar para ele e vai dizer: pegue um arco. O rei vai pegar um arco. Agora você vai pegar aquela aljava cheia de flechas. Ele vai pegar a aljava. Atire a flecha. Você vai atirar. Essa primeira flecha que você atirou é a flecha do livramento do Senhor sobre a vida, sobre a sua vida e sobre a vida do povo de Israel. Diga glória a Deus. É a primeira flecha. É a flecha do livramento. É a flecha do livramento do Senhor. Agora você vai fazer o seguinte: você vai pegar as flechas da aljava e você vai atirá-las na terra. Que coisa estranha, né? Deus só manda a gente fazer coisa estranha. Para ser curado da lepra, Deus mandou lá o Naamã mergulhar 7 vezes num rio todo sujo. Para fazer Jericó cair, Deus mandou o povo ficar rodando a muralha durante 7 dias, que nem um monte de maluco. É absurdo. Aí agora a mesma coisa, camarada vai lá: eu quero ter vitória, o que eu tenho que fazer? Eu quero vencer o inimigo. Tá, você vai pegar as flechas e você vai atirar na terra. Que coisa absurda. Que coisa absurda. Deus não poderia mandar eu fazer outra coisa melhor? Poderia. Deus não poderia mandar eu fazer outra coisa mais importante? Poderia. Mas o que Deus mandou para você? E eu estou te falando sério, eu sei que é engraçado, mas olha para mim. O que Deus mandou você fazer?
Deus mandou você rodar Jericó que nem um maluco? Então rode Jericó que nem um maluco, porque Ele vai ser contigo. O que Deus mandou você fazer? Deus mandou você mergulhar no Jordão, todo sujo. Mas não existem rios melhores aqui? Existem. Mas foi no Jordão que Deus mandou você mergulhar? Sim. Então mergulha nesse rio sujo, porque nesse rio sujo Deus será contigo. Deus mandou você atirar flecha na terra. Deus mandou você fazer? Então atira. Porque é melhor Deus ser contigo, você fazendo absurdos, do que Deus não ser contigo, você fazendo as coisas do seu jeito. Você entende isso? É melhor Deus ser com você, fazendo a coisa do jeito mais difícil, do que você fazer a coisa do jeito fácil e você estar sozinho. E diz a palavra que o rei vai pegar o arco. Só que no momento de atirar as flechas, vamos ver comigo para a gente finalizar. Segundo Reis, capítulo 13. Segundo livro de Reis. Eu gosto de mostrar. Segundo Reis, no capítulo de número 13. Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo de número 15. Segundo Reis, capítulo 13. Quem encontrou, diga glória a Deus. A partir do versículo 15, segundo Reis, capítulo 13, verso 15, diz assim: E Eliseu lhe disse: Toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: Põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. E disse: Abre a janela para o oriente. E abriu. Então disse Eliseu: Atira. E atirou, e disse: A flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Esse inimigo que te persegue, você vai vencê-lo até você consumi-lo. Esse problema que se levanta de tempo em tempo para te perturbar, essa afronta que se levanta de tempo em tempo para te envergonhar, essa afronta vai acabar na tua vida. Mas olha o que o profeta vai dizer. Disse mais: Toma as flechas. E tomou-as. Toma as flechas. Diga comigo: toma as flechas. Era para tomar todas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: Fere a terra. Era para ele fazer isso aqui, ó. Pega a flecha. Uma, duas. É para tirar na terra. Não precisa fazer sentido para mim, tem que ser obediência para você. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Não é para fazer sentido, é para obedecer. Olha aqui, ó. Toma as flechas e tomou-as. Então disse o rei de Israel: Fere a terra. Mas feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: Rapaz, 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Glória a Deus. Porque você não se esforçou, e porque você não teve bom ânimo de lutar contra a sua carne e fazer a minha vontade, fazer como eu mandei, do jeito que eu mandei, da forma que eu mandei, por você ter feito do seu jeito e não do meu, você vai ferir os inimigos no mesmo número de vezes que você lançou as flechas. Você sabe por que Deus trouxe-nos aqui nessa noite, preparou esse culto e preparou a sua presença aqui? Para dizer a você que hoje o teu adversário vai cair por terra da sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que hoje o Senhor, Ele começa a escrever uma nova história na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida financeira, no seu casamento, em todas as áreas da sua vida. Começa hoje uma nova história. Mas entenda, para que essa palavra continue, se perpetue e vire realidade na sua vida, o Senhor nos diz: esforça-te e tende bom ânimo. Toda a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Isso.
E assim que você se colocar de pé, assim que você estiver de pé, você vai dar para Jesus e para esta palavra a tua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor, mas faça mais, aplauda mais forte a Jesus nessa noite. Isso, abre a tua boca aí no seu lugar, diga glória, glória a Deus. Amém. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero orar junto com você, para que de fato esta palavra que nós estamos profetizando com a nossa boca, ela venha se tornar realidade na nossa vida. Mas entenda uma coisa, Deus ele só vai fazer essa palavra se tornar real, e eu preciso dizer isso para você, mediante a tua escolha, mediante o teu posicionamento, amém? Por mais que eu seja um homem de Deus, por mais que eu ore, e eu tenha autoridade no mundo espiritual para orar, clamar a Deus e a tua vida ser abençoada, eu, com a minha oração, não posso fazer nada por você, se você sair daqui nesta noite e não tomar uma atitude, não tomar uma decisão com Deus. A minha oração, ela tem o poder de confirmar aquilo que o teu posicionamento determinar. Posso ouvir um glória a Deus aqui? A minha oração, ela vai confirmar aquilo que a tua atitude vai determinar, aquilo que a tua escolha vai determinar. Se você está aí no teu lugar depois de ouvir essa palavra, e se você diz, não pastor, a partir de hoje, eu reconheço pastor, eu sou esse tipo de pessoa, eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu quero, eu sirvo a Deus, mas eu sirvo a Deus do jeito que eu quero, mas a partir de hoje, diante dessa palavra, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou orar como Deus quer, eu vou buscar a presença de Deus como Ele quer, eu vou jejuar, eu vou ser fiel, eu vou fazer tudo do jeito de Deus. Se a partir de hoje você definir fazer isso, Deus ele vai agir na tua vida, amém? Por isso eu quero pedir a você, curve a tua cabeça e feche os teus olhos, todos façam isso, coloque a tua mão sobre o teu coração. Eu não sei como essa palavra falou com você, mas eu quero que você louve a Deus comigo, é profético. Assim como o profeta Eliseu liberou aquela palavra e mandou o rei atirar as flechas, eu quero que você solte a tua voz e que você adore comigo, profeticamente, através dessa canção. Louve comigo assim. De ti louve mais uma vez. Você pode adorar ao Senhor, igreja. De ti mais, muito mais. De ti e menos de mim. E menos
seu amor, infinita humildade, servos de todo. Declare ao Senhor que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os... Solte a tua voz, abre a tua boca, glorifique ao Senhor nessa noite, meu irmão. Abre a tua boca e louve, abre a tua boca e glorifica. Creia que se você fizer a vontade dEle, amados, busque mais de Deus, busque mais de Deus. Aleluias, deixa Ele prevalecer na sua vida, em nome de Jesus. Oh Senhor, cresça, apareça em nós. Declare ao Senhor que Ele cresça. Declare. E eu me constranja e todo o seu amor, servo de todo. Que Ele cresça, diga que Ele cresça. Fala isso para Deus, fala isso para Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, ouvimos a Tua voz, a Tua palavra, e entendemos aquilo que o Senhor tem para nós, entendemos a Tua vontade, mas não basta apenas entender, Senhor, mas além de entender, precisamos colocar em prática. Não adianta eu saber o que Deus quer, não adianta eu saber como Deus quer que eu proceda, não adianta eu saber para onde eu devo ir, se eu não fizer o que o Senhor quer. Pastor, o que eu preciso fazer nesta noite para começar a fazer as coisas do jeito de Deus? Qual é a atitude que eu preciso tomar hoje, para que a partir de hoje não seja mais feita a minha vontade, para que a partir de hoje não seja mais como eu quero, mas que seja como o Senhor quer? O primeiro passo que precisamos dar é entregar a nossa vida para Jesus e confessá-lo como nosso único Salvador. Talvez você está aqui hoje, você já teve várias oportunidades de fazer isso, e talvez você nunca fez, porque você achou, você pensou: ah, não precisa, basta ter Deus no coração, basta acreditar em Deus e está tudo certo. Não, é do jeito de Deus, e o jeito de Deus me diz que eu preciso confessar Jesus diante dos homens, para que Ele me confesse diante do Pai que está no céu. O jeito de Deus me diz que eu preciso confessar Jesus Cristo e reconhecê-lo como meu único Senhor e como meu único Salvador. Então, se a partir de hoje você quer começar a tua vida fazendo tudo diferente, o primeiro passo é confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso eu não poderia terminar esse culto, eu não poderia terminar esta ministração sem dar a você que está aqui a oportunidade de dizer para Jesus: eu te quero na minha vida. Há alguém aqui nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus numa igreja evangélica? Pastor, eu nunca confessei. Já visitei muitas igrejas, mas nunca entreguei minha vida para Jesus porque eu achava que não precisava. Mas hoje, depois de ouvir essa palavra, eu quero Jesus. Se você quer agora entregar a tua vida para Jesus, levante a tua mão direita bem alto para o céu. É só levantar a tua mão e eu vou orar por você. Há alguém para Jesus nesta noite? Alguém que nunca confessou, alguém que nunca recebeu, mas quer fazer isso agora? Não é do teu jeito, pastor, mas precisa, é do jeito de Deus. Se você quer, levante a sua mão. Tem alguém para Jesus? Amém?
O meu segundo convite é para você que está afastado. Pastor, um dia eu entreguei a minha vida para Jesus lá na Assembleia. Um dia eu entreguei a minha vida para Jesus lá na Batista, lá na Metodista, lá na Universal, lá na Deus é Amor. Um dia eu confessei, eu fiz as coisas do jeito de Deus. Mas aí vieram as lutas, vieram as decepções, vieram os dias maus, e em vez de eu permanecer firme, eu acabei me desviando. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e você está desviado, meu irmão. Você está desviada, minha irmã. Mas Jesus está te chamando de volta. Jesus está te dando uma nova chance. Jesus está te dando uma nova oportunidade. Jesus está te dando a possibilidade de você fazer tudo diferente e nele viver uma nova história. Por isso você que está aqui, afastado ou afastada, desviado ou desviada, e que não quer mais fazer as coisas do teu jeito, a partir de hoje eu quero fazer do jeito de Deus. É do jeito de Deus eu me reconciliar, então eu quero. Você que está afastado e quer voltar, levanta a tua mão direita assim, ó, bem alto para o céu, e eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus nesta noite? Alguém que está afastado, desviado e quer voltar e precisa voltar? Alguém? Todos os que estão aqui já são de Cristo? Todos os que estão aqui já são de Jesus? Quem aqui já é de Jesus, diga glória a Deus. Então, com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra e eu não quero mais, nunca mais, fazer a minha vontade. A partir de hoje eu quero fazer o que o Senhor quer e do jeito que o Senhor quer, para que o Senhor esteja comigo em tudo que eu fizer e por onde quer que eu andar. Eu quero, Senhor, sair daqui hoje posicionado na tua palavra, fazendo o teu querer. Abençoa-me em nome de Jesus. Vai fazendo você a tua oração ao Senhor agora. Eu não sei de que maneira essa palavra falou com você, meu irmão. Eu não sei em que área da tua vida você precisava ouvir essa palavra. Eu não sei o que você precisa colocar em ordem na sua vida hoje, por intermédio dessa palavra. Mas comece a falar com Ele agora. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer por ministrar o nosso coração e trazer a nós a direção que precisávamos para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós queremos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Israel não viveu a plenitude, mas nós queremos viver. Queremos viver a totalidade das tuas promessas. Então, em nome de Jesus, Pai, nós não vamos nos conformar com o que vivemos, mas queremos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento. Renova-nos, transforma-nos nesta noite por meio da tua palavra, e que através da nossa oração, que a nossa oração seja uma flecha lançada, e que o Senhor receba a nossa oração, e que o Senhor opere o sobrenatural em nossas vidas. Oh, meu amado, levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão e peça a Ele: Senhor, se manifesta, Senhor, apareça, Senhor, age na minha vida, age no meu eu, muda a minha história. Peça isso ao Senhor. Muda-me, Senhor, muda-me, Senhor. Aleluias. Você pode adorar a Ele. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. Para terminar, servo de todos os... Solta a tua voz. Que Ele e eu diminua, diminua, diminua. Deixa Ele crescer na sua vida. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.
Você pode aplaudir bem forte a Jesus nesta noite? Vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite, mas aplauda mesmo. Diga glória a Deus. Nos quebrantarmos para Deus é uma infinita humildade. Glória a Deus, amado. Não adianta você ser uma pessoa humilde para com os homens e no teu relacionamento com Deus você não ser humilde o suficiente para que você venha diminuir e Ele venha crescer na sua vida. Eu tenho que ser humilde diante das pessoas, mas principalmente eu tenho que ter humildade no meu relacionamento com Deus, em reconhecer que Ele é Senhor da minha vida. Quantos tomam posse dessa palavra nessa noite? Vamos aplaudir então bem forte a Jesus, aplauda bem forte a Ele, tome posse desta palavra, desse recado de Deus para a nossa vida. Nós já vamos estar finalizando, deixa eu só mostrar, toma o teu assento só um instante. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui na palavra. Livro do profeta Ageu. Ageu no capítulo 1, a gente já vai estar finalizando já, mas deixa eu mostrar para você aqui. Nós citamos essa palavra na ministração, mas não mostramos no texto, não mostramos na Bíblia. Então vamos ver aqui, Ageu no capítulo 1, se você encontrou, diga glória a Deus. Não encontrou? Diga misericórdia. Mas é complicado mesmo, fica lá nos profetas menores, Abacuque, né, Sofonias, aí depois você vai chegar no Ageu. Mas vamos lá, não tem problema não, se você não encontrar, o Biel, ele te dá uma força aqui no Data Show, né, Biel? Vamos lá, Ageu capítulo 1, olha o que diz aqui a palavra no versículo de número 9, diz assim, vamos ler a partir do 7, melhor. Ageu capítulo 1, verso 7, diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, repita comigo, queridos, considerai os vossos caminhos. Você sabe o que significa esse termo, considerai os vossos caminhos? É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, presta atenção no que você está fazendo, hein? Assim diz o Senhor dos exércitos, presta atenção no que você está fazendo. Você está ligado em como você está fazendo e como você está agindo? Aí ele vai continuar dizendo aqui, ó, vamos lá. Considerai os vossos caminhos, verso 8. Subi ao monte. Você não está subindo no monte. Trazei a madeira e edificai a casa. Ele está falando da casa do Senhor. O que você anda fazendo na sua vida que você não está subindo no monte, que você não está trazendo a madeira e que você não está edificando a casa? Subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Aí o versículo 9, ele cita aquela passagem que a gente falou na ministração. Esperastes muito, você olha para muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxesse para casa, eu dissipei como um sopro. Você olha para muito, o que você consegue é pouco, e esse pouco, quando você coloca diante de mim, eu assopro. Aí ele vai dizer aqui, ó, por que causa? Por que esse ciclo se repete? Por que isso acontece? Aí ele vai dar a resposta. Disse o Senhor dos exércitos. Repita comigo, queridos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Em outras palavras, você sabe o que Deus está dizendo? Olha aqui para mim, Deus está falando assim: enquanto você só se preocupa com você, enquanto você só se preocupa com o seu bem-estar, enquanto você só se preocupa com o seu conforto, enquanto você só olha para o seu umbigo, a casa do Senhor está deserta. Onde é que está você? Enquanto você corre para a sua própria casa e que você só cuida e que você só pensa na sua vida, como é que está a casa do Senhor? A casa do Senhor está deserta. Você sabe por quê que você olha para muito, conquista pouco, e mesmo pouco, você não consegue segurar? Porque você se preocupa demais com você, e você se preocupa de menos com a casa do Senhor. Aí ele continua dizendo aqui, ó: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso, ou seja, por essa razão, por esse motivo, por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Aí você fica reclamando: poxa vida, por que nada dá certo?
Por que que os céus estão sempre fechados e a chuva não cai? Por que que a terra não produz? Por que que eu trabalho e não vejo fruto? Por que que é só tribulação? Por que que é só gasto? Por que que é só perda? Por que que a coisa não acontece? Está aqui, ó. Porque você se preocupa tanto com a sua própria vida e que você se esquece que você não foi levantado por Deus para você se preocupar com a sua vida. O que Deus faz, o que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus te dá, a capacitação que Deus te dá, a condição que Deus te dá, não é para você somente cuidar da sua vida, mas é para você subir o monte, é para você trazer a madeira, é para você cuidar da casa do Senhor. Amém, amados? Será que nós estamos cuidando da casa do Senhor? Será que estamos sendo fiéis a Deus? Amados, tem crentes que não são dizimistas. Às vezes a pessoa está firme na igreja, não é dizimista fiel, não é ofertante fiel, não cuida, só pensa nela. E não é só dízimo e oferta não, é tudo, amados. Às vezes a pessoa está tão preocupada com o trabalho, está tão preocupada com o namoro, está tão preocupada com o passeio, está tão preocupada com isso, com aquilo, que ela deixa a casa do Senhor deserta. Ela se aparta da casa do Senhor pelos cuidados desse mundo. Ela acha que não precisa mais de nada. Eu já estou bem regado. Eu já estou bem confortável. Minha vida está tranquila. Ou então, eu estou passando por tanta luta, eu estou resolvendo tanto problema que não dá tempo, que não dá jeito, que não tem momento. E a casa do Senhor está como? Deserta. Aí você se pergunta, por que tanta coisa acontece? Está aí, ó. Por que que os céus não abrem e a chuva não cai? Por que que a terra não produz e não traz fruto? Porque a tua casa, porque as preocupações com a tua casa, diga comigo, eu sou a casa. Diga bem alto, diga, eu sou a casa. Você está se preocupando mais com a tua casa do que em estar na casa do Senhor. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Esse momento do culto é o momento da gente ofertar, mas essa palavra aqui não fala só de oferta, não. Tem pessoas que não são dizimistas na igreja. Tem pessoas que são avarentas. Pessoas que só consomem, e ela acha que o que ela tem é só para ela viver regaladamente, e ela se esquece que ela tem uma responsabilidade em ser fiel à palavra. Olha aquilo que a gente pregou hoje, amém? Eu não tenho que servir a Deus e obedecer a Deus do meu jeito, eu tenho que servir a Deus e obedecer a Deus do jeito de Deus, amém? Eu tenho que trazer os dízimos à casa do tesouro, diz lá em Malaquias, para que haja mantimento na minha casa. Nossa igreja é uma igreja pequena. Tem meses, inclusive esse mês tem sido um mês dificílimo na casa do Senhor. Sabia? Você sabia que a igreja passa dificuldade? Quem sabia que levanta a mão? E por que você não tem sido mais fiel? Por que você não tem se doado mais? Você sabe? A gente sabe. Se você está passando por lutas no teu pessoal, imagine a casa do Senhor, meu irmão. A gente passa por lutas, dificuldades. Tem um monte de conta que não está sendo paga. E por quê? Porque as pessoas elas estão tão preocupadas com as suas próprias casas e as suas próprias vidas. E a casa do Senhor está deserta. Mas hoje a gente lançou a flecha. Quem lançou a flecha hoje aqui? Levanta a mão. Quem lançou a flecha aqui hoje? Diga glória a Deus. Muda isso hoje na sua vida, amém? Volto a dizer, não estou falando só de dízimo e oferta não, estou falando de buscar Deus também. Para de deixar a casa do Senhor vazia enquanto você está lá com o teu pezão levantado no sofá, vendo futebol. Para de deixar a casa do Senhor vazia enquanto você está lá diante da televisão, diante do Facebook, diante do Instagram, perdendo horas e horas, tomando conta da vida das pessoas e deixando de estar na casa do Senhor, sendo edificado por Deus. Para com isso. Subi o monte, pegai a madeira, trazei a casa do Senhor. Glória a Deus, amado. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pastor, eu trouxe o meu santo dízimo hoje, vou estar apresentando. Pastor, eu não ia nem ofertar, mas diante dessa palavra não tem como, pastor, você é fiel. Pega na tua mão o teu santo dízimo, pega na tua mão a tua oferta, separa aí. Pastor, posso fazer no cartão? Pode. Pastor, posso fazer no Pix? Pode. Daqui a pouquinho o Bial vai colocar para você aí. Amém, amados? Você pode fazer no Pix, você pode fazer no cartão, você pode fazer do jeito que você quiser, mas não deixe de ser fiel. Suba ao monte e traga madeira. Você que nos acompanha pela internet, essa palavra é para ti também. Faça a mesma coisa, você já pode agora aí, onde você está, fazer a tua oferta. Seja fiel ao Senhor. Não deixe a casa do Senhor vazia nem desguarnecida, seja fiel a Ele, amém? Levante para o céu a tua oferta aí no seu lugar. Toda a igreja, por favor, levante para o céu. Você vai curvar a sua cabeça, você vai fechar os teus olhos e nós vamos orar por você. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer por esse período que nós passamos na tua casa, louvando o teu nome,
sendo ministrados e ouvindo a Tua voz, Pai. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que estamos saindo daqui hoje debaixo de uma direção do Senhor. Então, ó Pai, que nós venhamos não apenas ter ouvido, mas praticar essa direção, que levemos essa palavra conosco, e que amanhã, Senhor, que hoje ao sair daqui, que já comecemos a andar em novidade de vida. Abençoe a vida dos dizimistas, abençoe a vida dos ofertantes da Tua casa, abençoe a vida dessa pessoa, Deus, que está trazendo a madeira, que está subindo o monte, que está se preocupando com a casa do Senhor. Sobre elas, abre as janelas dos céus e derrama a Tua bênção recalcada, sacudida e transbordante, para a glória, honra e louvor do Teu nome. É o que nós te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus, amém. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente, coloca ali, ó, naquele coraçãozão ali, coloca a tua oferta, a tua fidelidade. Louve assim comigo, ó, louva assim comigo, ó. Sei, assim, ó, que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Você pode levantar a tua voz e dizer: sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Deus abençoe o povo da internet. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus.